Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica e hoje a gente vai falar sobre o metabolismo de glicogênio. Então, o glicogênio é essa molécula, né, que é um polímero de glicose, como vocês podem ver, e esse polímero de glicose é extremamente ramificado, né? Se você pensar que cada subunidade dessa que está sendo mostrada aqui é um resíduo de glicose, ele tem essa estrutura com várias ligações alfa-1,4 entre glicose, a gente vai ver como é que é essa estrutura, e ramificações de ligações alfa-1,6, né? E com a proteína glicogenina, que fica no centro da estrutura do glicogênio, né? E, considerando-se então o metabolismo dessa molécula de glicogênio, a gente tem a glicogênese, que é a síntese dessa molécula, né? E a glicogenólise, que é a quebra dessa molécula no nosso organismo. E por que o glicogênio é tão importante no nosso organismo, né? Primeiro que é a forma de armazenamento da glicose em excesso em invertebrados e em alguns micro-organismos, como fungos e algumas bactérias, né? E a gente vai ver que esse glicogênio nos seres humanos, ele é muito importante para manter a glicemia sanguínea. Então, se a gente for pensar, né, no fígado como um órgão central que participa dessa manutenção da glicemia sanguínea, a gente vai ver que 10% do peso do fígado é glicogênio. Então, que ele utiliza esse glicogênio para disponibilizar a glicose, já que o glicogênio é um polímero de glicose, em circulação sanguínea para a manutenção de células, como a gente já viu, que se utilizam exclusivamente de glicose como fonte de carbono, né? Então tem essa dicotomia entre glicogênio do músculo e o glicogênio no fígado, né? A gente vai ver que o glicogênio no músculo tem a função de manutenção da contração muscular, né? Ou seja, ele utiliza a glicose não para disponibilizar para a corrente sanguínea, mas ele utiliza, digamos assim, de uma forma mais egoísta, utilizando então os monômeros de glicose para promover a contração muscular. Então a gente acumula glicogênio no músculo para esse glicogênio ser usado quando a gente tiver que promover a contração muscular vigorosa também, né? E, em contrapartida, a gente tem esse acúmulo de glicogênio no fígado também, que é uma quantidade maior. O fígado, as células do fígado conseguem armazenar mais glicogênio do que as células musculares, mas a gente tem muito mais células musculares no nosso corpo, né? Mas a função desse glicogênio no fígado é central, como a gente já comentou, justamente porque é a partir desse estoque de glicogênio que a gente consegue manter, nos períodos de jejum, os níveis glicêmicos corretos em circulação sanguínea, né? E o glicogênio se apresenta, então, na fórmula de grânulos citoplasmáticos, a gente vai ver mais para frente, uma microscopia eletrônica, que apresentam em sua composição glicose e também todas as enzimas envolvidas em síntese e degradação desse glicogênio, né? E muito do que se conhece atualmente do metabolismo de glicogênio e sua regulação, assim bem como as doenças provenientes do defeito do metabolismo do glicogênio, elas foram desvendadas entre as décadas de 20 e 50. 1920 até mais ou menos 1950. Ou seja, o glicogênio é uma forma rápida e fácil, é uma molécula que permite de forma rápida e fácil a disponibilização de unidades de glicose para o metabolismo celular. Ou seja, significa que condições favoráveis, onde a gente tem uma quantidade mais alta de glicose circulante no sangue, a gente tem a sinalização de insulina, isso sinaliza que a gente vai ver, sinaliza então para a utilização para o acúmulo do glicogênio, ou seja, a utilização da glicose para o acúmulo de glicogênio. E em períodos, quando a gente está em jejum, um aumento da sinalização de glucagon, a gente vai ver então que a gente tem então a sinalização para a quebra do glicogênio, né? Ou seja, a glicogenólise. Então, relembrando a estrutura da glicose e os dois anômeros que são formados a partir da forma cíclica da glicose, o anômero alfa e o anômero beta, a gente tem a estrutura da glicose, né? Então, que é um aldeído, né? Que tem essa estrutura, essa carbonila na extremidade da molécula, e a gente tem essa hidroxila no carbono 5,
E aí a gente tem então essa reação entre o oxigênio e esse carbono, formando essa estrutura cíclica. Agora, a partir dessa ciclização e da posição da hidroxila, a gente pode ter a forma alfa, o anômero alfa, onde a gente tem a hidroxila voltada para baixo em relação ao carbono 6, e a gente tem a forma beta, onde a gente tem a hidroxila voltada para cima, então em relação ao carbono 6. Então, relembrando a estrutura da glicose, a gente tem 6 carbonos, né? O carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, quando a gente faz a forma cíclica, a gente tem então uma reação entre a hidroxila do carbono 5 e o carbono 1, né? E aí a gente forma então a forma alfa, quando a hidroxila está voltada para baixo, no carbono 1. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 1, a hidroxila voltada para baixo. E aqui a hidroxila voltada para cima, no carbono 1, né, que é a forma beta. E, de acordo com essa estrutura que os açúcares podem formar, eles vão gerar, então, polímeros diferentes. Consequentemente, essa ligação M-acetal entre o carbono 5 e o carbono 1 da glicose, então permite a formação desses dois anômeros, a hidroxila beta, com a hidroxila voltada para a mesma direção do carbono 6, ou a hidroxila alfa, onde ela está voltada para o sentido contrário, ou seja, para baixo, em relação ao carbono 6. Né? E é justamente esse carbono, que a gente chama de carbono anomérico, que vai estar livre na porção redutora, onde a gente pode, então, incluir novas ligações nessa porção redutora, já que esse carbono 1 pode reagir, então, com o carbono 4 da outra glicose, nesse caso assim, aqui, e aí criando uma ligação alfa 1,4. Então, o glicogênio é um polímero de alfa-D-glicose altamente ramificado, né? Que está presente, como a gente já disse, no fígado e no músculo esquelético. E ele é muito similar à amilopectina, ou seja, o amido que a gente encontra nas plantas, mas é mais densamente ramificado, onde a gente tem uma ramificação a mais ou menos a 4 a 12 resíduos de glicose. E chega, como a gente falou, cerca de 7 a 10% do peso úmido do fígado é constituído de glicogênio. Como a gente pode ver, esses grânulos escuros aqui, ó, por microscopia eletrônica, são justamente os grânulos de glicogênio que a gente encontra então dentro dos nossos hepatócitos. Né? E aí, aqui vocês podem ver também por outro tipo de coloração. E aqui são justamente onde a gente tem os resíduos de glicose, mostrado em vermelho aqui, numa estrutura altamente ramificada, onde a gente tem ligações alfa 1,4 e alfa 1,6, onde a gente cria então essa ramificação. Né? E ter uma estrutura altamente ramificada, a gente vai ver que é muito importante para o glicogênio, para que seu metabolismo seja bem rápido, né? A gente consiga processar uma molécula de glicogênio disponibilizando uma quantidade grande de glicose, se a gente tiver mais terminais não redutores aqui na estrutura então do glicogênio. Então, como vocês podem ver aqui, a estrutura do glicogênio, a gente já comentou que ele é formado então por vários resíduos de glicose ligados com ligação alfa 1,4 e alfa 1,6. Né? Então vamos ver aqui na estrutura dessa macromolécula, um polímero, né, de glicose, como é que acontece a ligação entre os resíduos de açúcar. Né? Aqui tem uma glicose, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? A forma cíclica M-acetal, com a ligação M-acetal, e o carbono 1 de um resíduo de glicose, que tinha uma hidroxila voltada para baixo, reagiu com o carbono 4, saindo uma molécula de água, então fazendo essa ligação aqui, ó, entre esses dois resíduos de glicose. Não é isso? Então essa ligação são vários resíduos, na verdade, né, criando essa estrutura aqui, com ligações alfa 1,4, e que se ligam através de ramificações, através de ligações alfa 1,6, ou seja, eu tenho uma hidroxila voltada para baixo aqui, ligando com o meu carbono 6. Então, o carbono 1 ligando ao meu carbono 6 de outra ramificação aqui, de outra parte polimérica da estrutura da molécula,
onde eu tenho, então, de novo, ligações alfa-1,4 aqui nesse sentido. Então, eu tenho várias ligações alfa-1,4 aqui nesse sentido, com ramificações que fazem ligações alfa-1,6 entre os resíduos de glicose, formando, então, esse polímero altamente ramificado, que é o glicogênio. Então, para reforçar a função desse glicogênio no nosso organismo, a gente, então, é importante lembrar que a reserva energética para imobilização imediata de glicose, a partir do glicogênio e liberação dessas moléculas de glicose, né? São os principais depósitos de glicogênio no organismo, o músculo esquelético e o fígado, como a gente já comentou. E a função do glicogênio muscular é a reserva para a síntese de ATP durante a contração muscular, né? Então, basicamente, o glicogênio que está reservado no músculo vai ser utilizado para a contração muscular. Já o glicogênio reservado no tecido hepático, a principal função dele é manter as concentrações de glicose sanguínea, né? Ou seja, a manutenção da glicemia sanguínea, ou seja, a concentração de glicose disponível no sangue para outros tecidos que só utilizam glicose como fonte de energia, principalmente durante os períodos de jejum. Então, para começar a síntese de glicogênio no nosso organismo, a gente vai precisar basicamente de iniciar com glicose, né? Só que a glicose, quando ela entra dentro da célula, ela é convertida em glicose 6-fosfato. E esse glicose 6-fosfato tem vários destinos dentro do nosso organismo. Ele pode ser utilizado para a síntese de ATP, sendo convertido em piruvato na via glicolítica, depois sendo convertido em CO2 no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétron, para utilização do esqueleto de carbono do piruvato na presença de oxigênio para o metabolismo aeróbico. Ou esse piruvato pode ser convertido em lactato, por exemplo, no músculo, na contração vigorosa, ou essa glicose 6-fosfato pode seguir a via das pentoses fosfatos, não é isso? Essa glicose, esse entroncamento então da glicose 6-fosfatos, ela pode seguir para piruvato, pode seguir para a via das pentoses, para a síntese de RNA e DNA, por exemplo, ou a glicose 6-fosfato pode seguir então para a síntese de glicogênio, não é isso? E para seguir de glicose 6-fosfato para glicogênio, a gente vai utilizar então a enzima fosfoglicomutase, que vai converter então glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato para iniciar então a síntese de glicogênio, né? Então a gente começa inicialmente convertendo então glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. E para isso a gente tem participação dessa enzima, fosfoglicomutase, né? A enzima está aqui, ela tem um resíduo de serina, e esse resíduo então ele vai estar na forma fosforilada, e aí a glicose 6-fosfato vai reagir então com esse fosfato, vai capturar esse fosfato para a posição 1, e aí esse fosfato da posição 6, que está na glicose 6-fosfato, esse fosfato que está ligado no carbono 6, vai então se deslocar para a enzima, essa enzima vai recuperar então esse fosfato que ela doou para a posição 6, ou seja, consequentemente a gente mudou o fosfato da posição do carbono 1, do carbono 6, desculpa, da glicose 6-fosfato, para a glicose 1,6-bifosfato, ela ficou com o carbono 1 e o carbono 6 fosforilados, e aí esse fosfato então volta para a enzima é recuperada então, formando a glicose 1-fosfato com a fosforilação então no carbono 6. Essa então é a participação da enzima fosfoglicomutase, convertendo então glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato para iniciar então a síntese de glicogênio. Então, o passo seguinte na biossíntese do glicogênio é a transformação de glicose 1-fosfato em 1-DP-glicose. Então, é uridina de fosfato-glicose. Ou seja, a gente tem que gerar uma forma ativada da glicose para que ela tenha energia para se reduzir, né? Ou seja, criar um polímero dessa glicose. Então, o doador de unidades glicídicas para a síntese do glicogênio é o DP-glicose. Então, aqui, como a gente pode ver como essa reação acontece, a gente tem aqui a glicose 1-fosfato, com o seu grupo fosfato ligado no carbono 1, né? E a gente tem o UTP. Então, um trifosfato de uridina, que é o UTP, que vai ser transformado, então, em UDP-glicose, através, então, dessa reação aqui
entre esse fosfato, esse oxigênio do fosfato, com esse fosfato aqui do UTP. A gente tem 4 fosfatos no total. A gente tem a saída, então, de 2 grupos fosfatos, ou seja, um pirofosfato, não é isso? E a ligação entre esse glicose e um fosfato, e é o UDP, então, formando, então, mantendo esse fosfato inicial da glicose e um fosfato, saindo 2 fosfatos do UTP, e aí formando essa ligação aqui entre essa glicose e um fosfato e o resíduo de UDP, glicose, não é isso? Então isso aqui é uma base nitrogenada, não é isso? É um açúcar, uma pentose aqui nesse caso, que foi gerado a partir da via das pentoses, não é isso? E aí os seus grupos fosfatos formando essa ligação, gerando o UDP-glicose. E essa molécula, então, de UDP-glicose, que vai ser o doador de unidades glicídicas para a síntese redutiva do glicogênio, né? Então essa reação então é catalisada para UDP-glicose pirofosforilase. Então uma pirofosforilase nesse caso, porque saem 2 fosfatos nessa reação, né? Então eu estou quebrando esses 2 fosfatos, eu estou quebrando esse fosfato nessa posição e liberando esses 2 fosfatos e promovendo então essa ligação, gerando o UDP-glicose, que vai ser então a unidade glicídica ativada, provedor então de unidades para síntese de glicogênio. A partir então dessa molécula de UDP-glicose, que foi sintetizada a partir de glicose e um fosfato, a gente então tem um polímero pré-existente, né, de glicogênio, e então a glicogênio sintase vai ser a enzima que vai fazer a reação então de uma estrutura de glicogênio já pré-existente, ou seja, um primer, adicionando então o UDP-glicose, então promovendo então essa reação entre o UDP-glicose e o polímero pré-existente de glicogênio, né? Então aqui a gente vai ter o carbono 6 do último resíduo aqui do glicogênio reagindo com o carbono 1 da UDP-glicose, saindo então o UDP. Então sai o UDP nessa reação e se liga a glicose somente a essa porção aqui não redutora do polímero de glicogênio pré-existente. Então a elongação da cadeia de glicogênio ela vai ser catalisada, como a gente comentou, pela glicogênio sintase, né? E a enzima glicogênio sintase só pode alongar a molécula de glicogênio quando já tem um pedaço da molécula pré-existente, né? Então, portanto, para iniciar essa inserção de uma molécula nova de UDP-glicose nesse ramo poliglicosídico, né, que é um pedaço de glicogênio, já deve pré-existir subunidades de glicose, pelo menos 4 subunidades de glicose, nessa estrutura inicial do glicogênio para servir como primer ou iniciador, né? Primer do inglês, né? Que a glicogênio sintase então vai ser capaz de adicionar o UDP-glicose nesse ramo tão pré-existente de glicogênio, né? Então esse pedaço de glicogênio que deve pré-existir pode ser um resto, e normalmente é o resto de uma molécula de glicogênio pré-existente. Então a gente está no jejum, por exemplo, a gente começa a degradar, quebrar o glicogênio para liberar a glicose, e aí a gente se alimenta, então os níveis glicêmicos começam a subir novamente, e aí você começa, ao invés de quebrar glicogênio, você sinaliza para a célula para repor então agora moléculas de glicose na estrutura do glicogênio, que não foi totalmente degradada, né? E se por acaso a gente conseguir degradar toda a molécula de glicogênio, a gente vai precisar então da participação de uma proteína específica chamada glicogenina, que vai estar na estrutura central e vai criar esse primer inicial, permitindo então que a partir desse primer inicial a glicogênio sintase consiga então adicionar unidades de UDP-glicose, que é a glicose ativada, né? Então essa energia do UDP, que está se ligado na glicose, vai ser utilizada para promover essa reação de criação então da ligação entre 2 resíduos de glicose, né? Aqui nesse slide então a gente está mostrando então a reação catalisada pela glicogênio sintase, né? Aqui a gente tem a UDP glicose, né? Minha glicose está nessa porção aqui, né? E meu UDP está então nessa estrutura aqui, né? De fosfato, como a gente pode ver, o UDP são 2 fosfatos aqui na estrutura da minha uracil,
que forma então o meu UDP-glicose. E a partir então de um glicogênio, de uma molécula de glicogênio pré-existente com pelo menos 4 resíduos de glicose, a glicogênese sintase consegue adicionar esse UDP-glicose, liberar o UDP e fazer a ligação então entre a glicose, aqui o final não redutor, onde o meu carbono 4 está livre, e aqui o meu carbono 1 ligado então ao meu carbono 4 que estava pré-existente aqui no final não redutor aqui. Então tinha esse carbono 4 livre na molécula do glicogênio, né, pré-existente, e aí eu promovo a ligação entre o carbono 1, uma ligação alfa, né, alfa 1, 4, entre o carbono 1 e o carbono 4. E aí eu vou elongar então a minha molécula de glicogênio em um resíduo de glicose. Então a glicogênese sintase vai fazer ciclos, promovendo ciclos então de polimerização do glicogênio, até que então você tem uma molécula linear relativamente grande de ligações alfa 1, 4, e aí vão começar então os processos de ramificação para que a gente crie então essa estrutura altamente ramificada como a gente viu do glicogênio. Então, essa ramificação da molécula de glicogênio é catalisada pela amilo 1,4,1,6 transglicosilase, né? Transglicosilase porque a gente tem então a ligação entre carbono 1 com carbono 4, que muda então por uma ligação do carbono 1 com o carbono 6, né? Então imagina que a gente tem um ramo aqui com vários resíduos, aqui nesse caso 13 resíduos de glicose, e aí então essa enzima catalisa então a quebra desses resíduos no final, normalmente 7 resíduos, e aí você transfere então para uma posição com espaçamento de pelo menos 4 resíduos entre uma ligação, uma transferência então de uma ligação alfa 4 para uma ligação alfa 6, criando então essa ramificação aqui. Então essa ramificação aqui, que na verdade essa daqui já pré-existia, né? Eu quebrei essa molécula aqui, ó, e criei uma nova ramificação, e agora essa ligação aqui desse resíduo aqui está fazendo uma ligação alfa 1,6 que não existia previamente. Então, tipicamente é criada uma ramificação com a transferência de 7 resíduos de glicose oriundo de uma cadeia de pelo menos 11 resíduos. Então, tem uma cadeia aqui de pelo menos 11 resíduos, e aí eu transfiro, então, esses 7 resíduos pelo menos de glicose e faço uma ligação nova, alfa 1,6, então. E o espaçamento entre os ramos novos é em torno de 4 resíduos de distância. Então, se a gente vê aqui, ó, a gente tem mais ou menos 4 resíduos de distância aqui entre uma ligação alfa 1,6 e outra ligação alfa 1,6. E assim você continua criando bastante ramificações até criar então aquela estrutura da molécula extremamente ramificada que é o glicogênio. Então, o glicogênio é uma molécula, como a gente comentou, extremamente ramificada. E qual é a vantagem, né, de você ter uma molécula extremamente ramificada? É porque você, quando você vai degradar ou polimerizar essa molécula grande, a gente tem vários finais não redutores nessa molécula, né? Então, quando a gente começar a liberar os resíduos de glicose, quando a gente está numa condição de jejum, por exemplo, a gente precisa de moléculas de glicose para despolimerizar na corrente sanguínea, a gente pode quebrar em vários finais não redutores. Se a gente tem várias ramificações, a gente tem vários finais não redutores que a gente pode quebrar, né? E o mesmo acontece também na polimerização. Se eu quero, numa condição onde eu estou favorável energeticamente, com uma quantidade de glicose disponível em circulação suficiente para sinalizar positivamente a polimerização de glicogênio, eu vou conseguir polimerizar de forma mais rápida se eu tenho mais ramificações e, consequentemente, mais finais não redutores na estrutura do meu glicogênio, né? Então essa é a vantagem, basicamente, de você ter uma molécula de glicogênio extremamente ramificada. Então, fazendo uma revisão geral da glicogênese, o que acontece basicamente é você tem então a sinalização para a presença de insulina e aí, consequentemente, a exposição dos receptores de GLUT2 na membrana plasmática, que vão transportar então a glicose que está no meio extracelular, na nossa circulação sanguínea, para dentro da célula, então nesse caso aqui um hepatócito, né? E aí essa glicose então fosforilada transforma-se em glicose 6-fosfato, depois então pela fosfoglicomutase vai ser transformada em glicose 1-fosfato, e aí de glicose 1-fosfato a gente tem a entrada de UTP
que através da glicose e fosfato uridiltransferase a gente gera UDP-glicose. E aí, a partir de unidades de UDP-glicose, a gente tem a glicogênio sintase, que vai adicionando então as unidades, a partir do primer, então as unidades de glicose, liberando o UDP, né? E a gente tem então no final de tudo isso as ramificações sendo criadas a partir da amilo 1,4,1,6 transglicosidase, né, que vai gerar essa molécula então altamente ramificada, que é o glicogênio. Então esse aqui é o que acontece basicamente quando a gente está em um estado bem alimentado, onde a gente tem níveis altos de glicose em circulação sanguínea, a sinalização a partir do hormônio insulina, e aí a localização então dos receptores GLUT2 na membrana plasmática para transportar então glicose para dentro das células para fazer então a glicogênese e reorganizar ou formar novas moléculas de glicogênio para serem armazenadas e para serem usadas então como fonte de glicose nos períodos de jejum. Então, se a gente for considerar essa dinâmica de formação de glicose 6-fosfato a partir de glicose que está circulante, e essa dinâmica no fígado e no músculo, a gente vai ver que tem duas enzimas diferentes que fazem o mesmo papel, que é adicionar o fosfato nessa molécula de glicose. Então, a glicoquinase, que está presente no fígado, e a hexoquinase, que está presente no músculo, né? Então, se a gente for ver a concentração de glicose e a atividade enzimática, então a gente vê que a glicoquinase no fígado ela não é inibida por concentrações fisiológicas de glicose 6-fosfato. Então, se a gente for ver a concentração de glicose aqui, conforme a concentração de glicose vai aumentando, a atividade da glicoquinase no fígado vai aumentando também, então aumentando a captação então, de glicose pelo fígado. Já no músculo, a hexoquinase ela é rapidamente inibida por altas concentrações de glicose no músculo. Então, na verdade, logo após uma concentração inicial de glicose que você tem aqui, a partir do seu momento de alimentação, isso aqui é a partir de jejum, né? Quando a gente está em jejum, esses são os níveis de glicose, mais ou menos 5 milimol por litro. E aí, conforme você aumenta a concentração, logo depois disso a hexoquinase é inibida então, no músculo, né? Então, apesar da hexoquinase ter uma afinidade maior pela glicose que a glicoquinase, ela é rapidamente inibida por altas concentrações, maiores concentrações de glicose, o que não acontece então com a glicoquinase no fígado. Consequentemente, o fígado vai estar constantemente captando esses níveis mais altos de glicose em circulação sanguínea, enquanto o músculo, logo depois de uma certa concentração de glicose, ele é inibido, então, essa captação da glicose pela hexoquinase, a transformação de glicose em glicose 6-fosfato, para que essa glicose seja, então, retida no músculo ou no fígado, já que a glicose, quando ela é fosforilada, garante que ela não saia da membrana plasmática, então que ela fique retida aqui naquela célula e que pode, então, consequentemente, ser utilizada para criação, então, do glicogênio, para polimerização e criação da molécula complexa que é o glicogênio. E aí, pessoal, quando o glicogênio acaba, como é que, então, a gente consegue, então, obter esse primer inicial que a glicogênio sintase precisa para polimerizar, então, e adicionar o DP-glicose, né? Para adicionar o DP-glicose nos ramos de glicogênio pré-existente. Então, quando a gente acaba com o glicogênio totalmente, a gente vai precisar, então, a participação dessa proteína, que é a glicogenina, que está sendo mostrada aqui, com, então, uma cadeia lateral de um dos seus resíduos de tirosina, que pode ser, então, utilizado para reagir com a UDP-glicose, deslocar e sair o DP, deslocar e sair o DP, e aí adicionar o resíduo de glicose, então, nesse resíduo de tirosina aqui, através dessa ligação. Então, acontece essa reação aqui da hidroxila com esse carbono 1, e esse carbono 1, então, se liga à glicogenina, e aí, então,
eu saio com um resíduo de UDP, e aí quando eu faço isso, repito essa reação 6 vezes, e cada vez adicionando novamente um novo UDP glicose a esse resíduo então remanescente ligado à glicogenina, eu crio então esse primer inicial, que é utilizado então pela glicogênese sintase para adicionar então posteriormente os resíduos de glicose no polímero, nos finais não redutores então da minha molécula de glicogênio. Então, como acontece então a regulação da glicogênese, né? A gente vai ver que um dos principais mecanismos de regular a glicogênese é através de uma das principais enzimas, que é a glicogênese sintase, né? Que vai usar o UDP glicose que vai ser adicionado então no esqueleto do polímero de glicogênio, né? E essa glicogênese sintase, ela é regulada, então, através da fosforilação. Ela, quando está fosforilada, nesses 3 resíduos aqui, ela está fosforilada, ela está na sua forma inativa. Mas quando ela não está fosforilada, ela está na sua forma ativa, né? E para ela sofrer a passagem da forma ativa para a forma inativa, é através da glicogênese sintase quinase 3, não é isso? Que vai adicionar 3 fosforilações na estrutura da glicogênese sintase. Isso é estimulado através da presença de cálcio, por exemplo, no caso do músculo, já que o cálcio que promove a sinalização da contração muscular, né? E para acontecer a contração muscular, a gente vai precisar necessariamente de energia para que essa reação entre a actina e miosina aconteça, né? A gente vai precisar de energia através da forma de ATP. Então, o que acontece? Isso vai ativar, então, a presença de cálcio no músculo, vai ativar, então, uma quinase que vai adicionar, então, através da energia de 3 ATPs, a GSK3, que é o nome dessa quinase, que é inibida pela presença de insulina, ou seja, a transformação da forma ativa para a forma inativa é inibida na presença de insulina, mas quando a gente não tem insulina, então o que acontece? Quando a gente tem sinalização da presença de cálcio no músculo, que diz para a célula que ela está precisando de energia para promover a contração muscular, a gente então promove a transformação da forma ativa para uma forma inativa da glicogênese sintase, né? Ou seja, eu não quero sintetizar glicogênio no momento que eu estou precisando de energia para a contração muscular. Mas se eu tenho a presença de insulina, o que vai acontecer? A insulina está sinalizando que eu tenho excesso de glicose disponível. Então, o que eu quero fazer? Eu quero inibir a transformação da forma ativa para a forma inativa, para que a minha enzima glicogênese sintase continue na sua forma ativa e, consequentemente, permita, então, a polimerização do meu glicogênio, já que eu estou numa situação em que eu estou favorável energeticamente, eu estou favorável em termos de níveis de glicose disponível, para permitir, então, a minha polimerização, favorecendo, então, a minha forma ativa. Quando eu não tenho, então, essa sinalização da insulina, eu tenho a transformação, então, no momento, por exemplo, de contração muscular, da glicogênese sintase da sua forma ativa, através da glicogênese sintase quinase, da sua forma inativa fosforilada. E para eu transformar a minha forma inativa para a minha forma ativa, novamente eu vou ter atividade de uma fosfatase, não é isso? PP1, que é o nome dessa fosfatase. E essa fosfatase é ativada, esse símbolo desse quadradinho aqui é o símbolo de ativada, e esse riscozinho é inibida. Então ela é ativada, ou seja, a forma inativa passa para a forma ativa na presença de insulina. Eu vou ativar essa fosfatase, então, para estar transformando toda a forma inativa da glicogênese sintase na sua forma ativa. Por quê? Porque eu quero, se eu estou favorável energeticamente através da... Estou sinalizando que tem... A insulina está sinalizando que tem glicose disponível, eu quero transformar essa glicose em glicogênio. Consequentemente, eu quero a glicogênio sintase ativa. Ao contrário, quando eu tenho a presença do glucagon, que sinaliza baixas de glicose disponível em circulação sanguínea, eu vou inibir essa fosfatase, porque eu vou preferir estar com a minha enzima na forma inativa, já que nesse estado onde eu tenho pouca disponibilidade de glicose, eu não quero a minha glicogênio sintase ativa, eu não quero criar polímeros de glicogênio, a estrutura da minha molécula de glicogênio, nesse momento onde eu preciso, na verdade, quebrar esse glicogênio para disponibilizar a glicose, já que eu tenho baixa de glicose.
Outra coisa que ativa essa fosfatase, ou seja, que vai passar da forma inativa para a forma ativa da glicogênese sintase, é a presença de glicose 6-fosfato. Ou seja, se eu tenho uma concentração alta de glicose 6-fosfato, significa que eu tenho glicose disponível para polimerização, então, e geração do meu glicogênio e armazenamento, então, dessa glicose 6-fosfato disponível. Mesma coisa se eu tenho glicose. Se eu tenho glicose disponível, também vai ativar essa minha fosfatase, consequentemente transformando a forma inativa na forma ativa, já que na forma ativa, se eu tenho presença de glicose, significa que eu quero armazenar essa glicose em excesso disponível na forma de glicogênio, através da então, polimerização através da glicogênio sintase.